Graça e paz, povo de Deus, estamos mais uma vez nessa manhã animados, empolgados, porque o Senhor é a nossa força, é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, venha comigo tomar esse café aqui na Trilha da Graça com o pastor Eleon. Estamos hoje com um tema bem bacana para que nós possamos explorar o máximo possível, para que nós possamos aprender juntos aqui sobre esse tema tão exuberante, tão maravilhoso, que é a graça de Deus. O reino de Deus vem sobre nós e nós temos que espalhar o reino, apresentar o reino a muitas pessoas que estão necessitadas desse reino, o reino de Deus. Amém? Então, vem comigo, vem tomar um café, para que nós possamos estar aqui já aprendendo um pouquinho mais hoje sobre a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então hoje nós temos um tema aqui que eu gosto de trazer, que é um tema polêmico, mas ao mesmo tempo um tema que vai nos ensinar, vai nos trazer conhecimento, vai nos trazer informações que há muito a gente não observa, né? As pessoas, né, as lideranças estão focando muito na questão do pecado e esquecem de trazer a graça, esquecem de trazer o conhecimento daquele que consumou todas as coisas. Então, eu sempre digo que a palavra de Deus ela é cristocêntrica, de Gênesis a Apocalipse. Ela fala sobre essa pessoa, a pessoa da graça, a pessoa de Jesus Cristo. Mesmo na antiga aliança, mesmo no Antigo Testamento, nós vemos várias pinceladas de uma tipologia dizendo de quem eles estavam escrevendo, ok? Então, ontem mesmo eu estava lendo ali alguma coisa e vi em algum vídeo, se não me foge a memória, algum vídeo sobre a genealogia, né, de Adão. Aí veio Adão, veio outros após Adão, e ali vem dizendo sobre e vem falando sobre a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa de salvação que nos trouxe libertação, que é Jesus Cristo. Então são vários temas, são várias informações, são vários versículos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. No Novo Testamento nós sabemos que é aquela informação da nova aliança, ok? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a graça é mais elevada. E é verdade, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas eu sempre digo, antes de nós iniciarmos aqui a nossa devocional, aqui na Trilha da Graça, sempre tomando um café com você, nós vamos solicitar a você, vamos pedir a você para que você entre no YouTube, se inscreva no YouTube do Pastor Eleon, Trilha da Graça. Todo vídeo nós colocamos lá, temos outros vídeos também lá, tá? Sobre vários temas, tá? Tem uma playlist que eu bolei de uma pessoa que eu gosto muito de assistir, que fala sobre arqueologia, né, arqueologia antiga, né, aquelas coisas lá de trás, antediluvianas, que fala sobre os gigantes nefilins, né, sobre os gigantes da terra, fala sobre os animais que foram petrificados, que viraram, né, montanhas, pedras, né, tanto cobra quanto outros mais animais. E assim a gente fica surpreso que essas informações nunca vêm à tona, elas não são passadas pela televisão. E qual é a nossa história, né? De onde nós viemos? Nós não viemos do macaco, gente, nós não viemos do macaco. Nós não somos, né, de Darwin, do conhecimento dessa teoria de Darwin. Nós somos do conhecimento do cristianismo. Nós acreditamos no cristianismo, que é da criação, né?
Criacionismo. Eu sou criacionista, porque nós entendemos que foi Deus quem fez todas as coisas, da menor a maior. Ele sim fez todas as coisas. Então é um tema bem bacana também para a gente explorar arqueologia. Tem um canal que eu acompanho, que é do Cadu Mago, é o nome do canal. Ele é assim, é fantástico. Ele busca o conhecimento, ele conta a história e profunda nessa área de arqueologia. Então eu até aconselho você, entra lá no meu canal YouTube, Trilha da Graça, e você vai explorar o máximo possível. Se inscreva, acione lá o sininho, deixe o seu comentário no canal do YouTube, para que a gente possa também ter relevância no YouTube, ok? E você também vai poder adquirir conhecimento. E no Instagram, @eleonantes oficial. Temos também no TikTok, tá? TikTok Eleon Nantes. Se você puxar Eleon Nantes, você vai observar. Temos 2 TikTok lá. Por incrível que pareça, acabei fazendo 2, né? Quero mandar um abraço já para todos vocês que nos acompanham todos os dias aqui nesse canal, aqui no Facebook, quando nós estamos aprendendo a palavra de Deus, ok? Então vamos aproveitar o máximo aqui, para que nós possamos falar um pouquinho dessa palavra abençoadíssima, ok? Hoje nós vamos falar sobre a graça é mais elevada, com certeza. Quero falar um pouquinho sobre o decair da graça, por que ela é mais elevada, né? Já quero mandar um abraço para a tia Céia, que está nos acompanhando aqui lá de Sorocaba. Que Deus te abençoe, tia. Derrame a tua graça sobre você. Amém? Obrigado. Quero mandar também aí um abraço a todos os nossos ouvintes lá de Rio Claro, pessoal de Volta Redonda, pessoal do Rio de Janeiro também, que sempre nos acompanha aqui. Manda para mim um alô. Pastor, passo lá rapidinho, muitas das vezes, para ouvir, mas depois, quando o senhor deixa, né, o vídeo no Facebook ou pelo YouTube, eu vejo ele novamente mais à noite. E assim, isso aqui é para você absorver conhecimento, tá bom? Então nós vamos iniciar aqui o nosso tema nessa manhã. Quero aproveitar, ler em Hebreus, capítulo 6, do primeiro versículo até o 3, né? Então, nesse capítulo, o autor de Hebreus, ele segue uma linha de raciocínio, ok? E essa linha de raciocínio está fazendo separações para mostrar, né, que Jesus é superior a tudo o que a lei ou a antiga aliança possa citar, ok? Então, assim como perseverar na sua motivação de encorajar os cristãos e hebreus que se dispersaram por causa da perseguição e que estavam sofrendo a influência dos judaizantes, ok? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso lá em Hebreus capítulo 6. Eu vou estar lendo para você, para que a gente possa entender aqui qual é o contexto da história. Mandar um abraço também para Zeli, Deus te abençoe, Zeli. Qualquer hora dessa nós vamos passar aí para tomar um café, beleza? Olha só, lá em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 3, diz assim, para que a gente possa entender aqui. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, ok? Não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir, ok? Então, quando o texto fala sobre deixar de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo, muitos acham que o autor se refere a 6 coisas que são citadas aqui na palavra. Nós vamos citar aqui para vocês, que é o arrependimento,
a fé em Deus, os batismos nas águas e no Espírito Santo, a imposição de mãos, okay? A ressurreição dos mortos e o juízo eterno. São 6 elementos que nós vamos estar trabalhando hoje aqui sobre essa questão da graça ser mais elevada, ok? Então, nós vamos perceber que se fosse para pegar, né, essas 6 coisas e deixar de lado para seguir o que é perfeito, o que sobraria como base para esse progresso? O que vai sobrar para que nós possamos explorar o máximo possível aqui? Na verdade, nada. Então, que perfeição é essa que o escritor nos convida a perseguir se temos de deixar de lado o arrependimento, a fé em Deus, os batismos nas águas, o Espírito Santo, a imposição de mãos, né? A ressurreição dos mortos e o juízo eterno? Que fé seria essa? A conclusão é que a interpretação está errada. A interpretação está errada, pois é sobre alguma outra coisa que o autor está falando. Então nós temos que entender o contexto, o texto, né, para que nós possamos realmente explorar o máximo possível daquilo que ele estava dizendo para aquela época, para aquelas pessoas, para aquela ocasião, ok? Então no original grego, esse trecho está assim, ó: por isso, deixando de lado os rudimentos da doutrina de Cristo. A palavra rudimentos traduz como aquilo que Jesus superou, como Abraão, Moisés, o tabernáculo, etc. Né? Ou seja, personagens e elementos que já apontavam para Jesus. Você lembra que eu falei que lá no Antigo Testamento, toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, ela é cristocêntrica. Ela aponta para a pessoa de Jesus. E aqui eu já estou dizendo isso para vocês, tá? Que eram apenas sombras de uma realidade maior e que eram, por isso, rudimentos. O que é rudimentos? Eu já te disse, né? É aquilo que Jesus superou. Alguém superou aquilo que passou. São os rudimentos. Por isso que a gente fala rudimentos da fé. Então poderíamos traduzir esse texto de uma forma amplificada e ele ficaria assim, ó, preste atenção. Por isso, deixando de lado os rudimentos da doutrina de Cristo, Abraão, Moisés, o tabernáculo e etc., que eram apenas sombras do Messias. O que é sombra? Sombra é quando você anda, ela te acompanha. Eram sombras daquilo que ia acontecer, que eram realidade. Ok? Vamos seguir para o que é perfeito. Quem é perfeito? A graça que Jesus é em pessoa. Para que nós não precisemos ficar lançando de novo as bases do arrependimento, da fé, dos batismos, das imposições de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Ok? Itens dos quais jamais alguém pode abrir mão. Nós não podemos abrir mão disso, de forma alguma, ok? Então, aqui está falando sobre isso. Então, em outras palavras, o convite que o escritor da Epístola aos Hebreus, né, está fazendo é: cresçam, amadureçam e lancem fora os rudimentos que apenas apontavam para Jesus. Olha só como é que é profundo isso, né? E que, se trazidos de volta, conduzem à lei e, consequentemente, ao legalismo, e sigam adiante para o que é perfeito, Jesus, a graça manifestada. Então aqui a gente está tentando explicar nessa introdução que nós estamos fazendo sobre o porquê da graça ser mais elevada. Entendemos que Moisés teve o seu momento, Abraão teve o seu momento, a lei teve o seu momento lá na antiga aliança, mas a partir da hora que Jesus chega e ele estabelece uma nova aliança, nós não temos que voltar de forma alguma àquilo que era antigo, aquilo que era da antiga aliança. Nós estabelecemos uma nova aliança.
Eu casei com a minha esposa, eu tenho aqui aliança, ó. Eu tenho uma aliança com ela. Foram colocadas algumas regras para que o nosso casamento dê certo. E se nós entrarmos nessas regras, fizermos um amar o outro e fazer a coisa acontecer de forma correta, como foi feito, né, no contrato da aliança, né, esse contrato que nós fizemos, aí sim a coisa vai andar, tanto da minha parte quanto da parte dela. Então Jesus veio e estabeleceu a nova aliança. Não que a antiga aliança não tinha o seu valor, ela teve o seu valor até o momento que Jesus veio. Ele consumou todas as coisas, ele cumpriu a lei que nenhum judeu conseguiu cumprir, ok? Porque se você parar para perceber, se você for um pouquinho mais se aprofundar mais, a lei que foi feita, né, que foi entregue para Moisés lá no Monte Sinai, eram uns 10 mandamentos. Lá no capítulo 20, você vai observar, de Deuteronômio, capítulo 20, você vai observar ali a lei sendo estabelecida. Ela foi entregue para que o povo tivesse regras. Estava muito largado a coisa. Então Deus ele vem e estabelece a lei, os 10 mandamentos. Não só os 10 mandamentos, mas os judeus eles têm, além dos 10 mandamentos, eles também têm 613 leis que deveriam ser cumpridas durante 24 horas. Então é quase, eu não digo nem que é quase impossível, é impossível cumprir a lei dessa forma, de tudo que eles estabeleceram. Mas Jesus veio e cumpriu toda a lei. Por isso que ele estabelece uma nova aliança, uma nova regra a partir desse momento. Então eu quero que você entenda isso. Por isso que a graça de Deus ela é muito mais elevada do que a lei. No Monte da Transfiguração, nós vemos ali, no Monte da Transfiguração, que estava lá Moisés, Elias e Jesus. E vieram os 3 discípulos com eles. Mas a palavra de Deus vem e fala: acompanhe o que Jesus falar. Não é o que Moisés e nem o que Elias vai falar, porque eles já passaram. Agora a regra, a aliança está sobre Jesus. O que Jesus falar, vocês acompanham. Então, deixou bem claro isso para nós ali, ok? Então, continuando aqui na nossa linha de raciocínio, devemos sempre nos lembrar de que toda essa epístola ela corre em constantes contrastes entre a perfeição de Jesus e os rudimentos da lei, sempre colocando ali as duas como base, né? A perfeição do Cristo revelado e aquilo que mostra apenas o Cristo velado. O que eu quero dizer com isso? Na antiga aliança, no Antigo Testamento, Jesus estava sendo ali velado. Jesus estava sendo falado de uma forma velada, ok? Velar que nem você fala, vamos velar, está ao lado, né? Velar, ela não tinha sido revelada. O Novo Testamento, a nova aliança foi revelada. Jesus estava sendo velado no Antigo Testamento e na nova aliança, no Novo Testamento, ele foi revelado, ok? Entenda isso aqui para que você possa me acompanhar no raciocínio aqui. Então, lá em Hebreus capítulo 6, versículo 4 e 6 diz: é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Quero que você preste atenção nessa palavra. E caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Então, nessa passagem, eu coloquei aqui o verbo cair em evidência para chamar a sua atenção. O que significa cair? Aqui nós vamos entrar nessa parte que nós vemos que
quando a palavra diz, poxa, ele caiu da graça, caiu da graça. O que significa cair da graça de fato dentro da palavra, dentro do grego, quando nós estudamos de fato? E a graça de Deus, ela pode te revelar essas informações. Entre as igrejas, nós ouvimos muito comumente pessoas dizendo, fulano de tal caiu, né? O que alguém quer dizer quando faz uma afirmação dessas? O que ele quer dizer? Quando o fulano de tal caiu. Caiu como? Como é que é esse negócio de cair, né? E o que a Bíblia tem a dizer a respeito desse assunto? Em geral, o que as pessoas querem dizer é que tal pessoa que caiu pecou. É isso que elas querem dizer, né? Sem conhecimento, sem profundeza no assunto, né? Então, os judaizantes também tentaram alcançar as igrejas de gentios, que não tinham nenhum conhecimento formal prévio da lei de Moisés. Não tinha. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Moisés, e que nunca haviam praticado. Os gentios não sabiam o que era circuncidar, eles não tinham conhecimento da lei, dos 10 mandamentos. O gentio não tinha conhecimento disso. Não sabia quais eram as regras que tinham que ser estabelecidas, não podia tocar em pessoas imundas, não podia tocar na mulher que estivesse naqueles dias, né? Se passasse perto de alguma coisa morta, não podia tocar, não podia. Então, assim, existiam regras que os gentios não sabiam. Então nós vamos aproveitar a oportunidade e dizer para você que essa foi a razão da epístola de Paulo aos Gálatas ter sido escrita. Paulo escreve aos Gálatas para trazer alguns conhecimentos nessa área. Então é fundamental recordar que o motivo dessa epístola ter sido escrita foi em função do movimento dos judaizantes, os judeus que estavam tentando trazer informações errôneas da lei, ok? Que visava obrigar as pessoas a praticarem a lei de Moisés como condição para a salvação. Existe hoje uma teoria de uma denominação que fala sobre o Shabat. Shabat, que é o descanso, né? Sobre o sábado, guarda o sábado. Nós sabemos qual é essa igreja, né? E o grande problema que a gente observa é que o sábado foi feito para o homem. Não o homem foi feito para o sábado. Eles confundem. O sábado significa, Shabat significa descanso. Então, o que eu quero dizer para você, dando esse exemplo? Porque muitas das vezes as regras são maiores do que as pessoas. Isso não pode acontecer, tá? Então, por isso que aqui está dizendo que eles queriam voltar para a lei novamente de Moisés. Depois que já receberam a Cristo, a nova aliança, eles queriam voltar, retroceder novamente para a lei. Isso era coisa ruim, porque é você voltar para a antiga aliança, para o antigo decreto. O decreto já caiu, agora entrou um outro decreto. Então você tem que andar de acordo com o novo decreto. Em um período em que a graça já era vigente. No capítulo 5 de Paulo, né, diz aqui para as igrejas de Gálatas, né, no capítulo 5 de Gálatas, quando Paulo escreve a Gálatas, ele diz o seguinte, capítulo 5, versículo de 1 a 4. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei. Ele enfatiza muito isso. O Paulo ele conseguiu compilar as informações que Cristo deixou para nós. Apesar dele não ter, né, acompanhado Jesus, não ter vivido com Jesus, mas ele teve a revelação vinda de Jesus. Jesus que encontrou com ele. Jesus que encontrou com ele. E derrubou ele do cavalo, né? Literalmente. Pois firmes e não vos submetais, não se submeta de novo a jugo de escravidão. Isso é Bíblia, o que está escrito aqui, isso é legalismo, é lei. O que Paulo está dizendo? Para os judeus, vocês estão
receberam a Cristo e agora vocês estão querendo voltar de novo para a antiga aliança? Os 10 mandamentos, para o legalismo, para a lei. É o que Paulo está dizendo aqui, ó. Aí ele diz, ó, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Olha só, quando você lê com um pouquinho mais de ênfase, você observa que realmente Paulo estava sendo enfático em relação à nova aliança, à graça de Deus. Ele não queria que aqueles judeus que já tinham recebido a Cristo voltassem para a lei novamente. Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, se deixa cortar novamente, né? Voltar lá para a antiga aliança, que está obrigado a guardar toda a lei. O que ele queria dizer? Eram 10 mandamentos e mais 613. Se você errasse em um mandamento, já que você quer fazer, beleza, então beleza. Então você quer se circuncidar, você quer ir lá cortar o prepúsculo, né, das suas partes íntimas. Mas além disso, você vai ter que cumprir toda a lei. Então, se você deixar de cumprir uma lei, você quebrou a lei. Ok? É o que Paulo está dizendo aqui. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. O que ele está dizendo? Que se você voltar para a lei, você está desligando de Cristo e voltando para a lei. Da graça decaístes. Aí está o grande vilão de muitos cristãos. Aqui em Gálatas capítulo 5, versículo de 1 a 4, está dizendo: por que eles decaíram da graça? Decair é o quê? É sair de um lugar mais elevado e cair para o lugar mais baixo. Então nunca é o contrário. Então por isso que eu digo que a graça é mais elevada. Eles saíram da graça da nova aliança, dos decretos do Senhor Jesus Cristo, tá? Da graça, e caíram para a antiga aliança. Por isso que aqui está dizendo decaístes, tá? Decair é sinônimo de cair. Cair de um lugar elevado, ninguém cai de um lugar baixo. Baixo por baixo, não. Ele cai de um lugar elevado para um lugar mais baixo. Então por isso que eu estou lhe dizendo que a graça é mais elevada. É sinônimo de cair. Decair é sinônimo de cair, só que colocado de uma forma um pouco diferente, com um sentido mais ligado à decadência. As pessoas colocam esse decair como decadência, mas no grego não fala sobre isso. O original do grego não fala sobre decadência. Decadência seria cair em pecado, coisa desse tipo. Mas aqui não, aqui está dizendo literalmente que é um contexto, o texto que tem um contexto. Estava ali realmente elaborado. Paulo estava dizendo, falando sobre isso, ok? Mais uma vez quero mandar um abraço aí para o Josiel. Josiel, nosso querido primo. Deus te abençoe, Josiel. Então aqui no versículo 4, a frase de Paulo é que de Cristo vos desligastes. Então aqui não fala sobre decadência, ele está falando sobre desligar de uma aliança e voltar para outra aliança. Ele está se desligando aqui. Então isso deixa bem claro. Não é decadência. Decadência é outra coisa que não tem nada a ver com o contexto aqui. Ok? Então esse desligou, né? Parece pesada, mas é isso que acontece se nós, né, desligamos da graça. Nós decaímos. Nós saímos de um lugar elevado para um lugar baixo. Caímos da graça. Voltamos para a nova aliança, para a antiga aliança, melhor dizendo. Entendeu? E já que Jesus é a própria graça, sempre digo aqui, né, tenho explicado isso para vocês, Jesus é a graça. Jesus é uma pessoa. Graça é uma pessoa. Amor é uma pessoa. Não é assim que a Bíblia nos ensina? Que amor é Deus. E Deus é uma pessoa, né? Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Então, a graça é Jesus. A graça não é uma doutrina, não é um ensinamento, não é um conceito, não é nada disso. Não é um ensino.
ela é uma pessoa. A graça é uma pessoa. Na Bíblia, em inglês, na versão King James, né, esse versículo é colocado da seguinte maneira, ó, presta atenção, lá em Gálatas capítulo 5 e versículo 4. Cristo se tornou sem efeito para vocês que procuram se justificar através da lei. Vocês caíram da graça. Aqui ficou bem mais simples para o nosso entendimento. Então, em Gálatas capítulo 5, versão King James, fala sobre isso. Vocês caíram da graça, vocês abandonaram Jesus. Vocês vieram para Cristo, receberam a Cristo, receberam a graça de Deus e estão querendo voltar agora e decair, caindo para a lei, voltando para os antigos rudimentos. Então, nós vemos literalmente o que está escrito aqui. Será que existe alguma coisa pior do que Cristo se tornar sem efeito para alguém? Se a gente parar para perceber, se Cristo não tem mais efeito em nossa vida, quem vai nos tirar de todos os nossos problemas? Se nós voltamos para a lei e deixamos a graça, abandonamos a graça. Olha só, que problema nós vamos trazer para nós? Porque quando nós passamos por qualquer sufoco, seja em qualquer área, o que mais precisamos é Cristo, que Ele seja a nossa plena e eficaz atuação em nossa vida. Não é que Jesus perca o poder, não. Cristo se tornar, né, sem efeito significa você perder essa autoridade, você perder essa graça, você perder esse caminho. Então nós não podemos abandonar a graça, Por que eu digo graça? Jesus Cristo é a graça. Mas aqui muitas das vezes a gente faz algumas perguntas, né? Mas pastor, se Jesus é Deus e Deus é todo poderoso, será possível ao homem fazer com que ele não possa agir? Essa é uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. Mas no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, vemos que Jesus voltou a Nazaré, cidade onde havia sido criado. Como é que Jesus não atua com milagres? Nós vemos que quando ele volta para a sua cidade, lá as pessoas conheciam Jesus, porque ele foi criado ali. Ele não teve tanta autoridade, porque as pessoas o conheciam desde criança. Aqui fala sobre quando ele volta para a sua cidade, quando ele volta para os seus, eles não deram tanto crédito, por isso que Jesus não pôde fazer muitos milagres. Pela fé que não eram espontânea deles. Eles viam Jesus como Jesus, o menino Jesus que corria para lá na rua, brincava, né, soltava pipa, jogava bolinha de gude. Então eles viam Jesus dessa forma. Então eles não acreditavam de fato que Jesus era o Filho de Deus. Então nós vemos esse exemplo aqui. Esse exemplo por quê? Porque eles não acreditavam, né? Aí entra a crença. Então, quando nós falamos sobre decair da graça, o decair da graça é você sair de um lugar elevado para um lugar baixo, para um lugar bem mais baixo do que aquilo que nós estamos hoje. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão entrando, a Nathalie também, Nathalie Douglas, Deus te abençoe. Obrigado pela sua participação aqui na nossa live, falando sobre a graça é mais elevada, com certeza muito mais elevada. Então, a nova aliança, um novo decreto que o Senhor colocou para nós, o fardo é leve. Então, tudo isso que eu estou aqui falando para vocês, dizendo a vocês que quando nós estamos debaixo da nova aliança, nós estamos debaixo daquele que pode todas as coisas por nós.